Olá, Paulo. Paulo Pires Duval, és o comissário do Plano Nacional das Artes. Sei que tens planos novos, sei que o Plano Nacional também tem muitos parceiros, entre eles, eu vou aqui socorrer-me da vossa cábula, Plano Nacional de Leitura, Plano Nacional de Cinema, de Educação Estética e Artística, Rede de Bibliotecas Escolares, Rede Portuguesa de Museus e o Arquivo Nacional de Som. É muita parceria e toda ela muito importante. Agora, com o plano de recuperação e resiliência, as artes são cada vez mais importantes para conseguirmos aproximar as pessoas a toda uma nova dinâmica, não é? Que esta pandemia nos trouxe, e para ver se elas também conseguem perceber que têm que alterar alguma fórmula de vida. O que é que tens para nos dizer sobre isto? Não, acho que começaste muito bem. Antes de mais, obrigado, João, por convidar para estar aqui outra vez a conversar convosco. É para mim um privilégio, uma alegria, e dar-vos os parabéns pelo trabalho que fazem, que merece ser reconhecido. Bem, acho. Começavas logo com uma indicação que nos é muito cara e que nos parece que vai ser fundamental nos próximos tempos. Ainda estamos em pandemia, mas já nesta tentativa de trabalhando em pandemia, poder pensar o que vai ser o pós-pandemia, sem as ilusões de que tudo vai mudar ou de que de repente o mundo vai ser o paraíso que tanto ansiávamos. Não é assim, nem nunca poderia ter sido. Nós percebemos como caímos regularmente nos mesmos erros e É verdade. problemas. A mudança é muito mais demorada. Há, aliás, uma história só para a introduzir aqui, que tem a ver com a forma como podemos alterar os vícios ou a maneira como vivemos ou os nossos hábitos. E diz esta pequenina história que se alguém pensa que pode alterar um hábito atirando pela janela, ele na verdade rapidamente está no patamar da entrada da porta. Temos que tirar este hábito de nós, descendo as escadas lentamente, de grau a degrau. Isso implica tempo. Implica também, e era isso que ia sublinhar logo na tua apresentação do plano, implica também o trabalho colaborativo. Exatamente. Acima de tudo, julgo que aquilo que poderá mudar, ou continuar a mudar, porque é um trabalho que já vem de trás, mas que é fundamental, que é esta inteligência cooperativa, esta colaboração de todos, e trabalharmos mais em parceria, quer do ponto de vista pessoal, perceber que não estamos sozinhos, e isso é determinante para a vida de cada um, mas também do ponto de vista das instituições e das organizações. Achas, achas, portanto, que já deixámos de sair das quintinhas, já deixámos de ter as nossas quintinhas e Ainda reparámos e não percebemos? deixámos, ainda não deixámos, e a discussão que está agora, por exemplo, na ordem do dia de perceber se deve ou não se deve ultrapassar a questão das patentes da vacina, mostra Exatamente. como as quintinhas e a pandemia mostrou como levantamos facilmente outra vez os muros, não é? Ou seja, é muito fácil levantarmos muros e as instituições, para se protegerem por mil e uma razões, facilmente levantam estes muros. O grande trabalho é deitar estes muros abaixo. É esse o propósito do plano. O plano deseja, na sua estratégia, quebrar as barreiras que existem entre a comunidade educativa e a comunidade cultural, ou entre as instituições culturais e as instituições educativas, e de uma forma muito fácil para perceber esta subversão que desejamos. Aquilo que dizemos é que temos de transformar, ou pelo menos mostrar como as instituições culturais são um território educativo e Claro. como as escolas são um polo cultural. E, portanto, este trabalho é determinante. E, portanto, colocar em articulação, em colaboração muito íntima. E quando eu digo colaboração íntima, não é simplesmente ir fazer uma visita e voltar Claro. outra vez à escola. É um trabalho continuado e, por isso, não tem que ser qualquer coisa de longo prazo, em que as instituições culturais se abrem aos cidadãos e à comunidade de uma maneira geral e à comunidade educativa de uma maneira particular. E não se fecham sobre si próprios, que geralmente é uma tendência, não é? Da mesma maneira que a escola também não se feche sobre si própria. Exatamente. A grande necessidade é repensar as instituições, ou seja, temos que repensar de que maneira que as instituições funcionam. Portanto, se a tua primeira indicação do trabalho colaborativo é fundamental e, portanto, o plano desde o início
quer também articular o trabalho do Plano Nacional de Leitura, do Plano Nacional de Cinema, do Programa de Educação Estética e Artística, da rede de bibliotecas escolares, também do ponto de vista da área da cultura, da rede de museus, rede portuguesa de museus, do plano do som, ou seja, e outros que se juntem a nós para repensarmos também o trabalho entre educação e cultura. Portanto, nós não começamos do zero, já há trabalho feito nesta área, queremos ajudar a que esse trabalho possa, a que esta roda que já existe possa rodar melhor e chegar onde ainda não chegámos. E, portanto, este propósito, eu julgo que podemos chamar assim de inteligência e ação cooperativa, é fundamental. A segunda questão, que tem a ver com o futuro e que tu também agora indicavas, é se calhar as instituições têm que começar a repensar-se também sob o seu ponto de vista interno, ou seja, a sua estrutura interna, o quão democráticas são, e na sua estrutura de relação com o exterior, quão democráticas também são, no sentido de ajudar a desenvolver uma verdadeira democracia cultural. Ou seja, se falamos de um grande plano, aqui está um grande plano para a médio e longo prazo, não é? Médio e longo prazo. E onde, como costumo dizer, as palavras importam. Significa, se nós queremos mudar a ação, e a ação é determinante, também temos que saber, sob o ponto de vista das estruturas, como é que pensamos e o que é que pensamos. E as palavras dizem coisas diferentes. E nós temos estruturado no ADN das nossas instituições um modo de relação com os públicos ou com o outro, e estes públicos tanto pode ser na escola os alunos, como pode ser na instituição cultural os públicos, os visitantes. A forma como temos estruturado até hoje esta ligação e esta relação é tantas vezes partindo do princípio da desigualdade, ou seja, que a instituição, o professor, o curador, o conservador sabe, e o público tem que se colocar ou tem que se elevar ao nível dele. Mas partimos do ponto de vista da desigualdade. Ou seja, que eu quero partilhar contigo o que eu sei que tu devias saber. Não é? Ou seja, esta ideia de que estamos em níveis desiguais. E é com bondade. Ou seja, as instituições e as pessoas fazem isto com profunda bondade. Significa, eu quero que o outro esteja onde eu estou, que eu estou no sítio certo, não é? E depois tem havido um adversário à altura, toda a tecnologia, todas as redes sociais, toda esta nova estrutura de comunicação faz com que os mais jovens também se afastem um pouco daquilo que para nós foi muito importante e para eles também o é, como a leitura, como todo um conhecimento, não é? Mas pode ser aproveitado, ou seja, este Exatamente. meio, tal como qualquer outro meio, é só isso, é um meio, é uma ferramenta. O problema está... É dar-lhes, não é? Dar-lhes qualquer coisa. O problema está antes, que é, para que é que nós vamos usar a ferramenta? E da mesma maneira que eu posso usar esta ferramenta como uma sala de aula habitual ou como uma estrutura de instituição habitual, que é eu sei o que devo comunicar, e portanto há logo um poder instituído em que eu tenho e que de alguma maneira aquilo que o outro tem que fazer é só consumir. Não é? Ou seja, eu trato o outro como consumidor. Exatamente, é um ativo e um passivo, não é? Um ativo e um passivo, e portanto desigual. Desigual, ou seja, e a desigualdade vai se manter. Se este é o princípio, e que é o princípio que está por trás de uma noção de democratização da cultura, que está por trás também da forma como pensamos a educação, ou seja, está por trás da forma como as instituições se relacionam com as pessoas, é tantas vezes manter essa desigualdade, é dizer que o outro não é igual, que não tem a capacidade que eu tenho, que não é capaz de estar ao mesmo nível, e vamos mantendo essa desigualdade. Pois. Há um outro paradigma, e é esta mudança que eu julgo que é fundamental agora no aproveitarmos a pandemia para pensarmos, para reabrir de outra maneira. É um trabalho longo, porque nós facilmente caímos neste modelo, este modelo da desigualdade. Este modelo da desigualdade é um modelo onde nós estamos estruturados, ou seja, que é mais fundo. Foi assim que nós aprendemos, é assim que está cá dentro, o tal hábito, não é? Que é difícil de mudar. E não vai mudar só por agora dizer vamos passar a ser uma democracia cultural. Não muda assim. Mas a democracia cultural, tal como um outro modelo educativo, parte do pressuposto que
o outro é-me igual e, portanto, eu reconheço a igualdade do outro, reconheço a diferença do outro e nessa igualdade que eu quero confirmar na minha ação, na minha instituição, a forma como eu o acolho tem que ser também diferente. A forma como eu me relaciono com ele tem que ser diferente. Pois é, vai ser uma grande modificação de hierarquias também e fórmulas, não é? Isso mesmo. Vamos lá ver. Vamos lá ver. A ideia da hierarquia muda completamente. Não significa que o professor deixe de ser professor, mas não, e tem que ser, não é? Tem que continuar. A atitude do professor não pode ser a mesma. Claro. Não é? Ou seja, isto tem óbvias também repercussões, às vezes até na forma do espaço físico e como organizamos o espaço físico, não é? Ou seja, não basta tirar o degrau, não é? Não, isso mesmo, não basta tirar o degrau e se depois também tudo se mantém na mesma, não é? Eu posso ter um discurso profundamente de querer integrar e inclusivo, mas depois o meu aluno quer abrir a boca e eu não lhe dou a palavra. Exatamente. Ou seja, no discurso, ou seja, do ponto de vista intelectual, o discurso está lá tudo certo, mas depois Exatamente. A prática, ou seja, muitas vezes os modelos são apreendidos do ponto de vista teórico, mas não no ponto de vista processual, os processos. Exatamente. E nós temos que juntar as duas coisas. Sim, foi difícil passar da teoria para a prática, não? É isso mesmo. Ou seja, a teoria, na verdade, não é bem apreendida porque não muda a prática. E o que acontece é que a prática vai buscar os modelos anteriores, não é? Portanto, este modelo da desigualdade, e volto a repetir, este modelo da desigualdade parte de um ponto de vista sempre também de boa vontade. E, por exemplo, no campo da cultura, da democratização da cultura, o desejo era fazer chegar a cultura a todos os cidadãos, é para todos. Exatamente. Só que temos depois de fazer as perguntas seguintes, mas quem é que define o que é a cultura? E se nessa definição de cultura já não está a hierarquização que estavas a falar ainda há pouco, não é? Ou seja, a hierarquia logo, por exemplo, da cultura erudita, essa sim é que merece ser divulgada. E democratizada, claro. E a popular normalmente é menorizada. Exatamente. Mas logo nesta menorização, aquilo que estamos a fazer, se pensares bem, é desvalorizar não só a cultura popular, mas as pessoas que têm essa cultura popular. E todos têm o seu papel fundamental em toda a sociedade, não é? Porque há grupos-alvos para tudo e há pessoas que seguem determinadas fórmulas e outras. Portanto. Mais, se nós as conseguirmos cruzar, já não vamos também só viver num perigo que é nosso, e a internet e as redes sociais ainda aumentam mais isso, que é cada um viver dentro de uma bolha que é a sua tribo, ou seja, com os seus princípios, valores, e não venham cá. Não, a questão da democracia é o contrário disso. A questão da democracia é precisamente o cruzar destes e o debater e pôr em causa, por exemplo, o que é que são essa ideia de valores que cada um destes grupos tem, ou, por exemplo, a ideia de qualidade ou de excelência em termos culturais ou educativos. E agora já não se coloca a facilidade do acesso porque ela existe. Não é como na nossa juventude que ainda tínhamos que andar muito para ir até à Bertrand comprar uma revista. E aquilo que nós percebemos também, é que nós percebemos com os estudos que são feitos, este modelo da democratização da cultura, que nasce no final dos anos 50, em particular em França, com Malraux e a criação do Ministério da Cultura, tinha este propósito que era de levar a cultura, as grandes obras da humanidade. Lá está a pergunta, depois a seguir tínhamos que perguntar, mas quem é que define o que é que são as grandes obras da humanidade? E, se nós formos ver, são as belas artes, o grande património, e dar acesso a isso, com muito boa vontade. E, portanto, isso foi o princípio. O que nós percebemos com os estudos que são feitos hoje, até de públicos, é que, na verdade, isso não mudou uma coisa que é determinante, que é a noção de pertença ou de me sentir em casa quando estou a ver uma exposição ou quando vou a um concerto. Ou seja, o acesso, que não está ainda garantido para todos, e portanto nós temos que garantir esse acesso para todos, de várias maneiras, seja físico, e acesso físico significa ter as condições necessárias para que uma cadeira de rodas, obviamente, possa entrar numa sala de espetáculos, mas também de eu, mais no interior do país, possa aceder a espetáculos que de outra maneira não terei acesso. Porque também não é a mesma coisa pensarmos que eu posso ver um concerto online do vê-lo ao vivo, não é? Ou seja, ou ver uma exposição através dos meios digitais não é a mesma coisa de estar a ver a obra ao vivo. Isso não há forma de ultrapassar. O que
que nós percebemos também é que o acesso financeiro, monetário, também não está garantido. E, portanto, há questões aí para trabalhar e que temos que continuar a trabalhar. Mas há uma forma de acesso que é determinante para que as pessoas queiram participar, que é uma barreira bem mais difícil do que estas, que é o simbólico. Ou seja, nós percebemos que hoje temos já uma classe média com capacidade, até podia dizer classe média e classe média alta com muita capacidade, mas vão ao cinema e ao teatro e aos museus, ou seja, nem foi apenas a democratização também no ponto de vista escolar e do acesso à escola que mudou tudo e, portanto, temos que repensar de que maneira é que esta estrutura que foi a da democratização da cultura pensada no singular para todos, ou seja, uns quantos definirem hierarquicamente, lá está, de cima para baixo, de cima para baixo definir o que é a cultura, para olhar para a experiência cultural e educativa de um outro modo, em que cada um pode participar com a sua voz e deve participar com a sua voz, em que cada cultura, porque a cultura na verdade é plural, deve ser plural, e é sempre plural, há muitas culturas, não há só a cultura, da mesma maneira que há muitas definições de o que é a noção de qualidade nestas diferentes culturas, porque se pensarem bem, esta noção de cultura é pensada sempre a cultura europeia, a noção de arte ou de belas artes europeias, deixando de fora também muitas franjas da população que se sentem à margem precisamente desta experiência, porque também não a experimentam como significativa. E principalmente num país como Portugal, que tem tanta gente a vir, não é? De tanto lado, tanto quadrante, não é? Olha, e que está cá há muitos anos e que não se reconhece nas instituições culturais, ou seja, qual é que é a representatividade que têm nestas instituições. Esta pergunta, estas questões de como é que as instituições são as instituições verdadeiras de acolhimento, mais de justiça social também, de justiça cultural, agora aqui de justiça cultural, é fundamental. Isto não significa, isto é importante perceber, que é tudo a mesma coisa, ou que agora vamos deixar de ter critérios, ou que é tudo uma amálgama. Não. É preciso perceber que se à partida excluímos, do ponto de vista simbólico, uma faixa importante da nossa sociedade, da nossa comunidade, não vai acontecer outra coisa senão mantermos este status quo de representação desigual, não é? Ou de manter a desigualdade. E isto tanto acontece na escola, não é? Ou seja, da maneira como o professor acolhe os alunos e os ouve, os escuta, e esse é logo o princípio. Como é que nós escutamos os outros? Ou partimos logo do pressuposto que o outro é aquilo que eu acho que ele é. Exatamente. Ou eu sei o que é que ele precisa. Eu sei ainda ao escutar, sei ainda saber quem é que está à minha frente. E isso dá desentendimentos, como deu até agora, que não permitem que aquilo que tantas vezes desejamos, que é o acesso à cultura, seja o outro. Até porque este ponto de vista de eu ter de levar cultura ao território, por exemplo, foi assim que se pensou tantas vezes a democratização, é preciso levar cultura ao território, é partir de um pressuposto completamente errado, porque já há cultura em todo o território. Culturas em todo o território. Nós não as valorizamos, da mesma maneira que há património em todo o território. Se calhar não o valorizamos tanto, porque o que é valorizado são só as grandes obras ou o grande património. Mas esse património é tão importante quanto o outro. E enquanto nós não valorizarmos as pessoas com aquilo que elas trazem, as culturas, na sua diversidade, na sua multiplicidade, então vamos continuar a ter neste ramo, claro. Paulo, para terminar, tu me mandaste há bocado a Carta do Porto Santo, a cultura e a promoção da democracia para uma cidadania cultural europeia. O que é que queres dizer sobre isto? Olha, foi uma iniciativa, a criação desta carta, um documento farol para a Europa, foi uma iniciativa que começou com uma proposta do Ministério da Cultura ao Plano Nacional das Artes, para o Plano Nacional das Artes pensar uma conferência no âmbito da presidência portuguesa da União Europeia. No âmbito da presidência portuguesa da União Europeia, então propusemos fazer uma conferência sobre a questão ou a ligação entre a democracia e a cultura. De que maneira
num tempo como o nosso, em que estas questões da democracia voltam a ser questão, na verdade se foram sempre e são sempre questão, porque a democracia nunca está garantida, não é um Estado permanente, e necessita precisamente de ser repensada, de que maneira é que a estamos a aplicar, e na verdade a democracia é bem mais uma metodologia, um processo de trabalho, do que propriamente uma questão da política. E a pergunta que nós quisemos fazer nesta conferência, e que demos resposta depois nesta carta, é que também a cultura tem tem que se repensar a partir sob esse ponto de vista democrático, ou seja, de que maneira que as instituições culturais são democráticas, quer para dentro delas, quer para fora, claro. para fora, de que maneira é que, ao desenvolver uma democracia cultural, isto que temos estado a falar aqui hoje, de maneira ao que ao desenvolver uma democracia cultural em que a participação ativa dos cidadãos é desejada, em que cada um se responsabiliza pela cultura de todos, em que cada um não se percebe apenas como consumidor de cultura, mas como agente cultural. Isso é que é a democracia cultural. A cidadania cultural, no fundo, é dizer que cada um de nós tem direitos e deveres culturais. E logo imediato, é que todos devem ter acesso à cultura, seja do ponto de vista da fruição cultural, seja do ponto de vista da criação cultural. Isto está garantido até na nossa Constituição, claro, desde 76. Isto são direitos, mas estes direitos têm que ter condições para serem exercidos. E o exercício desses direitos e deveres, por exemplo, a salvaguarda do património, é um dever. Sim. O reconhecer e valorizar o património que temos, e ser capaz também de o dar a conhecer, de o divulgar, de o pensar, de o pôr em causa, no sentido de percebermos como comunidade qual é o património que queremos também e como é que o queremos valorizar. As nossas tradições, nós somos as tradições. As nossas tradições e a criação contemporânea, as novas linguagens, as linguagens que estão a ser criadas hoje, e portanto, como é que a cidadania cultural implica isso? Ou seja, ser capaz de, por um lado, fruir, reconhecer, salvaguardar, e por outro lado, criar, produzir, e cada um de nós não precisa de ser artista, é isto que queremos dizer, não precisa de ser artista para ter uma voz na cultura de todos, para participar na cultura de todos. O que nos faz falta às vezes são divulgadores, não são artistas, são divulgadores. Por um lado mediadores, divulgadores, por outro lado, as pessoas perceberem que têm estes direitos e deveres e que os devem exercer, e que a escola, o Estado, as instituições têm de encontrar formas de capacitar cada um de nós, cada um dos cidadãos, para exercer estes direitos e deveres. Portanto, não basta dizer que temos direitos e deveres, temos que encontrar modos de os pôr em prática. Isso é a cidadania. O que nós fizemos foi, então, uma conferência que quisemos que fosse no Porto Santo, ou seja, na Madeira, no arquipélago da Madeira, porque é uma região ultraperiférica da Europa, e nós queríamos precisamente trazer a ultraperiferia para o centro. E, nesse sentido, torná-la num centro de irradiação de políticas culturais. E, portanto, a Carta do Porto Santo, que mantém o nome do sítio onde foi assinada e subscrita, foi um trabalho que fizemos durante meses antes dela ser apresentada no dia 27 e 28 no Porto Santo, na Conferência do Porto Santo. Fizemos um trabalho com representantes dos governos europeus, com representantes das instituições culturais, das fundações, das organizações culturais, das redes europeias, constituídas como redes. Escutámos todos, discutimos, conversámos sobre o que é isto, desta passagem da democratização para a democracia cultural. Escrevemos um documento que passou por todos outra vez, que foi discutido mais uma vez e que foi apresentado então no dia 28. E, portanto, é um documento que se dirige aos decisores políticos, que se dirige às instituições culturais e que se dirige aos cidadãos, com um conjunto de princípios e valores sobre o que é isto de uma democracia cultural hoje, e de que maneira é que podemos articular a democratização, o paradigma da democratização com o da democracia cultural. Há uma reflexão sobre isso, e depois há um conjunto de recomendações, 38 recomendações, a estes diferentes níveis, aos decisores políticos, às instituições culturais e educativas e aos cidadãos. Estas recomendações nós queremos muito e desejamos muito
que elas agora possam ser tomadas por cada um, assumidas por cada um destes diferentes níveis, quer ao nível europeu, quer ao nível nacional, quer ao nível das instituições, e possam ser postas em prática. Ou seja, as recomendações são muito práticas e desejam serem muito práticas para que haja, de facto, mais cidadania, ou melhor, mais exercício destes direitos e deveres, e, portanto, cidadania cultural, que as pessoas tenham consciência dos seus direitos e deveres, e, por outro lado, que as instituições mudem, como temos estado a falar hoje, a forma como pensam, como integram, como se abrem à diversidade cultural, como é que a integram também nas suas estruturas, como é que somos mais inclusivos nas próprias estruturas institucionais, e como esta carta, esse é o grande desejo, possa ser farol para uma Europa, para uma democracia mais justa, diversa, com capacidade de acolher o conflito e de perceber que não precisamos estar todos a pensar o mesmo, ou seja, o dissenso é fundamental na democracia. E isso não ser o mal, porque nós pensamos que as democracias têm que ser consensuais, não, é fundamental cada um poder assumir a sua voz e diferença na vida comum de todos, é assim que se faz a democracia, e portanto, para que haja uma democracia europeia forte, temos que ter um setor cultural também muito forte, exatamente. Forte, e é este o propósito. Olha, Paulo, muito obrigado. Eu ficava aqui a conversar contigo a tarde toda. Muito obrigado por estares aqui nas M-Talks Farol. Também é a nossa última semana. Agora também vai acontecer o Festival Mental e, pelo menos, fica aqui registado já toda esta Carta de Porto Santo e todas eu as gostaria nossas muito valências. que, se fizesse sentido para vocês também, o próprio Festival Mental olhasse para ela e percebesse já, eu sei que já muito daquilo que lá está podem estar a fazer, outras coisas podem também ajudar a divulgar. Dizer que no site do Plano Nacional das Artes, pna.gov.pt, encontram muito... Eu vou deixar aqui o oráculo escrito para as pessoas perceberem. E a outra, podem descarregar, quer no nosso site, quer no site da Carta do Porto Santo, que em inglês é portosantocharter.eu, European Union, portosantocharter.eu, aí podem descarregar a carta em português ou em inglês, podem-na descarregar e ler. O nosso grande desejo é que ela possa ser assumida por todos, desde os cidadãos às instituições, aos decisores políticos, como um mapa orientador. Não é prescritiva, não é legislativa, é um mapa orientador para este pós-pandemia e para a resiliência não apenas do setor cultural, mas da democracia da nossa sociedade. Obrigado, Paulo, por tudo Obrigado, e por todos estes conselhos também. Um grande abraço. Um grande abraço.